Você sabe o quanto vale a hora de trabalho da sua equipe? Não? Então fica aqui com a gente que o De Frente com o DP vai explicar tudinho. Bora lá? Boas-vindas ao De Frente com o DP, seu ponto de informações da Solids sobre departamento pessoal. Eu sou a Andressa Goulart, do time de conteúdo, e estamos aqui para tirar todas as dúvidas sobre o cálculo das horas trabalhadas. E para isso, convidamos o nosso colega Leandro Caseiro, advogado e especialista da Solids. Ei, Andressa, tudo bem? Pô, obrigado pelo convite, que honra, e ainda mais nesse cenário lindo aqui, muito obrigado. Aqui você sabe, né, a gente mexe bastante com o departamento pessoal, é a questão de ser cobra criada mesmo, então tamo junto, vamos lá. Boa, então já vamos para a primeira pergunta logo. Explica pra gente o que o profissional de departamento pessoal precisa saber para calcular a hora de trabalho. Então, Andressa, é importante que ele saiba o funcionamento da empresa, como é a jornada dele dentro da empresa, né? Ali, dentro da reforma trabalhista que a gente teve lá em 2017, além das jornadas comuns, foi incluída a jornada 12/36. Então é importante ele saber como está o funcionamento na empresa dele, como é essa particularidade, e ao mesmo tempo ele entender que jornada de trabalho não é só o tempo de trabalho ali, mas é o somatório das horas de trabalho. Mas é importante ele saber que é o tempo que ele está à disposição do empregador, né, da empresa, para poder trabalhar, enfim. O tempo de deslocamento, no caso de trabalho presencial, não entra nessa conta? Então, Andressa, depois da reforma trabalhista, de fato, esse tempo ele saiu da conta, né? O que é contado agora, de fato, é as horas trabalhadas que o empregado está ali trabalhando ou o tempo que ele está à disposição do empregador. Com isso em mente, já é possível fazer esse cálculo? Sim, a partir desse entendimento, ele já consegue entender o cálculo que ele vai poder fazer para saber se ele está dentro da jornada de trabalho, dentro dos limites legais da jornada de trabalho. E aí, quando eu falo de limite, é importante a gente falar sobre os novos formatos, porque ainda permanece, né, aquele limite semanal de 44 horas de trabalho. Então, tem que tomar esse cuidado também. Ainda existem limites a serem cumpridos. Opa, atenção aqui, pessoal! Como esse limite semanal ou diário interfere no cálculo? Então, Andressa, tem que saber os limites de fato, porque cada jornada vai ter sua particularidade, né? Então, quando você atinge um determinado limite e aí você passa a fazer um trabalho extraordinário, vão incidir horas extras ali, né? Então, além disso, além das horas extras, você tem a parte de insalubridade, né, que é onde a pessoa vai trabalhar, a parte de periculosidade, com o que ela vai trabalhar, que se ela corre algum risco, né, de alguma lesão, de vida, enfim. E também, aí no final, a questão do horário noturno, que é aquela hora especial, onde ela é valorada em função da saúde do trabalhador. Então, tudo isso acaba interferindo no cálculo ali da jornada de trabalho. Uau, são muitas variáveis. Boa sorte, DP. Sorte não, né? Mas conhecimento, de fato, né? Então, Andressa, o mais importante é saber como calcular o valor daquela hora, né? Então, vamos lá. Vamos pegar um mês comercial, ele é considerado que ele tem 5 semanas. A gente tem aí 44 horas semanais. A partir daí, no cálculo, você vai ter 220 horas trabalhadas no mês, beleza? Fechou. A partir desses 220 horas, você pega o seu salário e divide por essas horas para você saber o valor da sua hora. E a partir desse valor de hora é que você começa a fazer os cálculos de hora extra, enfim, por aí vai. E se for calcular o valor diário? Então, isso vai depender de cada jornada. Vamos pegar aqui a básica, né, de 8 horas diárias. Então, a gente vai multiplicar o valor da hora que a gente encontrou, pegar aqueles 220, dividir e tal, e vai pegar esse valor e multiplicar pelas horas que eu trabalhei. Ah, mas eu cheguei atrasado, aconteceu alguma coisa. Então, eu vou pegar o mesmo valor e vou subtrair desse valor, vou multiplicar negativamente esse valor para poder encontrar ali. E aí o departamento pessoal ele vai entender o que ele vai fazer para poder chegar no valor final e fazer o pagamento do salário. E se a jornada for mais longa, temos as horas extras, certo? Sim, a gente vai ter a hora extra aí, só que a hora extra ela entra nessas variáveis, né, de porcentagem, alguma coisa nesse sentido. O que é regra, geralmente, está previsto em Constituição e no regramento trabalhista, é de 50%, no mínimo 50%. Então, a partir daí, você vai fazendo os cálculos. Eu trabalhei extraordinariamente ali o X horas por dia, então eu vou fazer esse cálculo. Aí, é importante a gente falar aqui o seguinte, a lei ela dá uma trava nessa quantidade de horas extras trabalhadas, porque a gente está falando da saúde do trabalhador, então ele não pode trabalhar 24 horas. Então, a lei ela limita em até 2 horas diárias.
a hora extra. E essa porcentagem que você citou, ela pode variar? Pode. Cada setor, cada empresa vai ter uma particularidade e ela acaba sendo regida por um sindicato, por exemplo. Por lei, o mínimo é 50%. É o mínimo, o valor que a hora extra tem que chegar. Só que ela pode chegar até 100%, por exemplo. Se um sindicato entender que aquela jornada de trabalho ela é muito extenuante, afeta muito a saúde do trabalhador, ele pode determinar ali que chegue a 100%, ou a segunda hora trabalhada chegue a 100%, alguma coisa nesse sentido. Nisso é livre. O que não pode acontecer é ser abaixo de 50%. E em finais de semana e feriado, como que funciona, Leandro? Boa porque eu acabei não falando. Quando você está em finais de semana e feriados, em que aquele trabalho seja considerado extraordinário, aí é 100% direto, não tem conversa. Além das horas extras, o que mais pode influenciar no cálculo dessas horas? Então, a hora noturna é bem importante, né? Tem um período de trabalho, né, de horário, em que o trabalhador ele recebe a mais por aquela hora, ela é mais valorada. Além disso, você tem também a parte de periculosidade, a parte de insalubridade, que isso acaba afetando também aquela hora trabalhada. A pessoa acaba recebendo um adicional por causa disso. Então, não é só hora extra, né? Tem todos esses fatores ainda que o departamento pessoal vai ter que calcular. Que tal entendermos um pouco sobre o adicional noturno? Boa pergunta, Andressa. É muito importante a gente esmiuçar melhor esse assunto porque ele é mais complexo. No caso da hora noturna, ela equivale a pelo menos 20% a mais que a hora normal e dura 52 minutos e 30 segundos, ao contrário da hora normal que vale 60 minutos. Então, assim, antes de fazer o acréscimo de 20%, o departamento pessoal precisa encontrar a chamada hora ficta, considerando essa variação de minutos na hora noturna. Então, para isso, temos o chamado fator de redução noturno, que é encontrado, né, dividindo 60 por 52,5. Assim, temos o valor do fator é de 1,1429, bastando a gente multiplicar ele pelas horas trabalhadas no período noturno. E aí, no caso, para encontrar o valor da hora ficta, é só pegar esse fator de redução e multiplicar pelo valor da hora comum e, em seguida, adicionar os 20%. Nossa, Leandro, então são muitos detalhes que precisam de atenção, né? É muito detalhe. Vamos pensar aqui. Quando você pratica a hora extra durante o período noturno. Então você vai ter que pegar a hora noturna, multiplicar por um valor, hora extra, então um vai afetando o outro de fato, né? E os adicionais de periculosidade e insalubridade? Essa é um outro que a gente vai ter que falar aqui com mais calma. Vamos lá. No caso do adicional de periculosidade, o acréscimo é de 30% para trabalhadores expostos a fatores que arrisquem sua vida. Já o adicional de insalubridade varia conforme o nível de criticidade do trabalho exercido, que pode afetar a saúde do trabalhador. E aí vem, no caso de riscos de nível mínimo, temos o acréscimo de 10%. De nível médio, 20% sobre a hora da hora trabalhada. E como último nível é o mais crítico, né? Então a gente prevê o acréscimo aí de 30%, se equiparando ao valor que encontramos no adicional de periculosidade. Qualquer que seja o percentual, ele vai incidir sobre o valor do salário, devendo ser considerado como base para se calcular essa hora, né? A hora extra ou até mesmo a hora noturna. Leandro, nesse caso, você está falando, né, desde que a gente começou, sobre a jornada de 44 horas semanais, né? Você está trazendo todas essas pontuações. E aí eu queria saber como que funciona para outros tipos de jornada nesse caso. Não, excelente, porque pensa comigo, a gente está usando a mais comum de fato, né? Só que a gente tem as variáveis. E aí eu vou pegar aqui o exemplo da 12 por 36, que foi a novidade trazida ali, apesar de praticada, ela foi formalizada na CLT. Então, nessa jornada, por exemplo, você tem ali um período de 12 horas trabalhadas, que vai superar essas 8 horas, né, que a gente falou, mas, em compensação, o trabalhador ele vai ficar 36 horas em repouso. E aí vai seguir a mesma lógica que a gente estava falando lá em cima sobre o cálculo da hora. Só que a diferença é que, por exemplo, quando você pega a jornada 12 por 36, no mês ela tem 180 horas. Então você vai pegar aquela lógica que a gente falou, de horas disponíveis para o trabalho ou horas trabalhadas, e vai fazer esse cálculo. E no caso das jornadas intermitentes? Boa. A jornada intermitente, ela não é a gente no trabalho comum, né? Vamos colocar a jornada de 8 horas que a gente está falando. Ela é seguida, ela tem uma periodicidade, ela, né, tem toda uma questão onde ela é muito certinha e muito linear. Já intermitente não, um dia você está trabalhando, no outro você não está, você é chamado e por aí vai. Então, nesses casos, como é que é feito o cálculo? Você calcula pela hora que você trabalha de fato.
E a partir daí, você vai, no final do mês, você vai somar essas horas que você trabalhou. Lógico que isso vai ter que ter um registro, né? Mas você vai somar essas horas. Aí tira deduções e alguma coisa que tenha acontecido e tal, mas basicamente são as horas onde você multiplica. Mas aí, Andressa, é bom deixar aqui claro para o pessoal o seguinte: apesar do cálculo da hora, essa hora ela não pode ser menor do que uma hora de quem recebe um salário mínimo. Então, por exemplo, quando você faz esse mesmo cálculo para uma pessoa que recebe um salário mínimo, você vai ter o valor da hora ali. Então, essa hora trabalhada, ela não pode ser inferior a esse valor. Sempre dali para cima, e aí daí é só você fazer o cálculo normal. Show de bola, Leandro. Vamos fechar nossa conversa e falar um pouquinho sobre descanso semanal remunerado? Vamos embora. É importantíssimo, né? Porque o descanso semanal remunerado, o DSR, ele também é afetado por essas outras variáveis, né? De hora extra, enfim. Então, o que é o DSR? Né? Vamos começar do início. O DSR a cada semana, o trabalhador ele tem direito a um descanso, como o nome diz, semanal remunerado. Então, aquele dia ele não vai trabalhar, mas ele vai receber como se ele estivesse trabalhando. Então, é importante a gente falar também, Andressa, o seguinte: esse DSR ele é preferencialmente aos domingos, né? Porque você tem uma questão ali do trabalhador com a família, né? Um dia onde está todo mundo descansando. Então, é muito importante esse descanso para o trabalhador. E aí você pega a hora extra que o funcionário trabalhou ali durante a semana, acontece alguma coisa. No final do cálculo, quando o departamento pessoal conseguir fechar ali a folha de pagamento, ela vai levar em consideração qual é o valor desse descanso semanal remunerado. Chegamos ao final e eu não poderia deixar de agradecer muitíssimo a sua presença por aqui, Leandro. Muito obrigada. Ô, Andressa, eu que agradeço. Para você que chegou até aqui, não deixe de conferir os materiais e artigos sobre esse assunto que falamos agora. Está na descrição. E se você gostou do conteúdo, não deixe de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos episódios. Até mais!